MPC em Foco desta semana vai falar sobre as ações que o Ministério Público de Contas de Alagoas também desenvolve no âmbito nacional. Sobre essa representatividade, convidamos o Procurador-Geral do MPC, Enio Andrade Pimenta. Obrigada pela presença, doutor Enio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Andresa. É sempre uma satisfação estar falando com os telespectadores e o público alagoano sobre as atividades, do Ministério Público de Contas. Doutor Enio, conta pra gente em quais órgãos nacionais o MP de Contas de Alagoas tem essa representatividade? Andresa, nós estamos aqui atuando no Tribunal de Contas no Estado, no Ministério Público de Contas, desde 2011, temos 7 anos. E a gente já tem uma boa representatividade nacionalmente. Nós exercemos funções tanto na AMPCOM, que é a associação dos membros do Ministério Público de Contas, a entidade de classe que representa a categoria, o nosso colega Dr. Pedro Barbosa Neto, ele é o vice-presidente nacional da AMPCOM. E nós também atuamos no CNPGC, que é o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, no qual eu, como Procurador-Geral de Contas de Alagoas, tenho atuação como vice-presidente para a região Nordeste. E qual é o objetivo, doutor Enio, dessas entidades? Olha, a AMPCOM, ela tem uma atuação de fortalecimento do Ministério Público de Contas e também a defesa de interesses corporativos da categoria, Uma padronização da remuneração, uma padronização da estrutura administrativa do Ministério Público de Contas, uma entidade também aí que já vem com amplos serviços prestados. O presidente nacional da AMPCOM é o nosso colega procurador do TCU, o doutor Júlio Marcelo, que foi o ator da representação das pedaladas fiscais, que deu origem ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nós, no Conselho Nacional do Ministério Público, dos Procuradores Gerais de Contas, no CNPGC, também é uma entidade mais recente, mas que vem procurando desenvolver ações articuladas nacionalmente ou regionalmente no interesse da sociedade, no âmbito de cada estado, de acordo com a esfera de competência de cada Procurador-Geral de Contas. Então, vocês também fazem ações conjuntas. O senhor dá um exemplo para a gente assim, de uma ação que foi feita em conjunto do MPC de Alagoas com as outras instituições? Eu posso falar, a princípio, de 2 atuações, pelo menos, em que houve, inclusive, atuação do Ministério Público de Contas de Alagoas, Uma foi a auditoria do sistema prisional, diante do quadro caótico que foi detectado quanto aos presídios no Brasil inteiro, um problema que aflige não só Alagoas, mas também todos os estados do Nordeste, do sul do país. O Rio de Janeiro numa situação calamitosa de violência, que engloba também os presídios, E todos os procuradores gerais de contas do país entraram com representações no tribunal para que fossem feitas auditorias no sistema prisional, a fim de detectar falhas e propor encaminhamentos e correções no problema carcerário do país. Uma outra atuação que nós temos, que estamos fazendo atualmente, é o monitoramento do processo de desertificação e mitigação dos efeitos da seca em todos os estados da região Nordeste e mais o norte de Minas e o norte do Espírito Santo, que também tem áreas sujeitas à desertificação. Houve uma provocação do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, para que houvesse uma atuação coordenada, em todos os estados, para que a gente fizesse esse monitoramento de como anda sendo feitas essas ações de mitigação desses efeitos, Uma situação que a gente vai, inclusive, gravar um programa específico sobre isso, mas foram 2 exemplos de atuações coordenadas, capitaneadas pelo CNPGC. E vocês se reúnem de forma periódica, estão sempre em contato os procuradores gerais? A gente tem hoje, com a tecnologia, facilita muito o contato e a integração dos procuradores gerais, Nós temos um grupo de WhatsApp para os procuradores gerais de contas do país inteiro. Temos um grupo regional para a região Nordeste, do qual eu tenho a honra de ser o vice-presidente, e nós costumamos trocar informações, arquivos, representações que são feitas em cada estado, e também fazemos reuniões periódicas, houve recentemente em Curitiba, inclusive nós apresentamos um trabalho no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas, isso está no nosso site na internet.
E agora, no dia 22 de maio, nós vamos ter uma reunião específica para os procuradores gerais de contas da região Nordeste, que vai ser realizada na cidade de São Luís, no Maranhão, conjuntamente com um evento que trata de combate à corrupção, que vai estar sendo realizado no Tribunal de Contas daquele estado. Então vocês se reúnem, se integram e as ações definidas são executadas de forma coordenada e simultânea. Exatamente. Nós temos ações coordenadas desenvolvidas e também temos ações que estão sendo feitas que possam beneficiar todos os estados do país. Eu tive recentemente em Brasília, em reuniões no Ministério Público Militar e na Controladoria Geral da União, com o objetivo de conseguir acesso ao Ministério Público de Contas do país inteiro, né? O procurador-geral, Dr. Ricarte, procurador-geral do Rio Grande do Norte, que é o presidente nacional do CNPGC, ele não pôde ir, eu fui representando o CNPGC, e nós estamos buscando conseguir para o Ministério Público de Contas acesso aos sistemas que são utilizados já no governo federal, de cruzamento de dados e informações, para facilitar a fiscalização, né, e a verificar a boa aplicação dos recursos públicos, que já é feito em âmbito nacional, pela União, pela Controladoria da União, pelo Ministério Público Militar, e a gente quer trazer essas ferramentas para os estados, para que a gente possa ter um instrumento, uma ferramenta melhor para fazer a nossa atuação. Doutor Enio, o senhor citou aí duas ações, né, que foram feitas de forma coordenada com os outros ministérios públicos de contas espalhados aí pelo país inteiro, que é a questão da auditoria no sistema prisional, né, e esse fato agora, esse tema tão importante que é a desertificação e a mitigação dos efeitos da seca. De que forma o Ministério Público de Contas de Alagoas participou dessas ações? Não, o Ministério Público de Contas, e assim, a gente tem horas que não precisa ter modéstia para falar da nossa atuação. Nós, nessas ações nacionais, nós temos sempre ocupado algum papel de destaque, ou de coordenação, ou de pelo menos estar levando informações relevantes, né? Está se colocando à disposição para fazer as minutas das representações que eventualmente são elaboradas, né? Na questão da auditoria do sistema prisional, o doutor Rafael, aqui, ele participou da elaboração da minuta da representação. Né? Nessa questão da mitigação dos efeitos da seca, nós já inclusive teve a participação minha e do doutor Danilo, da Procurador-Geral de Contas do TCE da Bahia. Nós encaminhamos um documento para a ONU, né, para colocar essa atuação que está sendo feita em âmbito regional aqui, né, para a região Nordeste e mais os 2 estados da região Sudeste. Então nós temos sempre ocupado posições de destaque, né, não só um destaque local, que eu reputo que o Ministério Público de Contas tem um respaldo da sociedade, né, da população alagoana, porque sabe da qualidade do trabalho prestado e dos benefícios que nós trazemos à população, mas também nas ações de caráter nacional e regional, nós temos o respeito dos nossos pares e a consideração dos nossos pares, tanto que fomos eleitos para papéis estratégicos nas 2 instituições, no CNPGC e na AMPCOM. Para o Ministério Público de Contas daqui de Alagoas, que o senhor é procurador-geral, qual a importância dessa representatividade nacional? Olha só, facilita muito, Andresa, a gente ter acesso a representações e a pareceres que estão sendo feitos no país inteiro e que também têm uma repercussão aqui no estado. Nós estamos fazendo parte também como coordenadores de um grupo de concessão de incentivos fiscais nacional, né? E o colega do Rio de Janeiro está bem avançado já nessa questão, já desenvolvendo uma representação para tratar da ilegalidade de alguns benefícios fiscais concedidos no Rio de Janeiro. O nosso colega de Goiás também já está bastante avançado, doutor Fernando, né? O do Rio de Janeiro, doutor Sérgio, Goiás, doutor Fernando, também já está avançado. Lá teve recentemente uma concessão de incentivo fiscal para a Mitsubishi, que deu 13 bilhões de reais de incentivo fiscal por 20 anos, um volume significativo de recursos. E nós como estamos participando sempre dessas articulações, nós temos acesso a esses documentos, discutimos questões relevantes nacionalmente. Eu tive recentemente
em Brasília também, com o nosso colega do TCU, subprocurador-geral, era ex-procurador-geral na época do julgamento das pedaladas, doutor Paulo Bugarim, né? Colocando preocupações com o PL 4778, que está para ser agora sancionado, né? E que traz malefícios enormes ao controle da administração pública. Então, nós estando engajados, ocupando esses espaços, nós temos mais acesso à informação, e informação hoje é uma grande ferramenta para poder prestar bem o nosso trabalho. Integrar essas entidades nacionais é uma forma também de fortalecer a instituição Ministério Público de Contas, não é isso, doutor? Com certeza. Na verdade, o CNPGC e a AMPCOM, eles sempre atuam de forma integrada. A última reunião que teve do CNPGC, inclusive, foi no evento da AMPCOM, porque nós somos muito poucos. Os procuradores gerais, somos 33 procuradores gerais no Brasil, né? Procuradores gerais de contas. E procuradores de contas, não chegamos a 200, estamos na faixa de 170 procuradores de contas. Então, temos que ser unidos, temos que trocar informações, temos que compartilhar dados, temos que compartilhar sistemas, né? Temos que ver técnicas de trabalho que são mais eficientes, que são realizadas em outros estados, para trazer para os nossos, para que a gente possa ter uma atuação efetiva, né? E que traga um benefício social relevante, no nosso caso aqui, para o estado de Alagoas. E as duas instituições, a AMPCOM e o CNPGC, andam juntas, como o senhor falou aí, né? Sim, claro que são entidades autônomas, mas que ambas compartilham o entendimento de que precisamos fortalecer o Ministério Público de Contas, precisamos fortalecer o controle da administração pública, precisamos fortalecer a transparência, fortalecer o controle social, né? Ter um gasto público mais eficiente. Então, se ambas as instituições compartilham das mesmas ideias, né, dos mesmos ideais, não tem por que caminharem cada uma no sentido, caminhar juntas, né, que no final das contas quem nos remunera é a sociedade, é para a sociedade que nós trabalhamos, é para a sociedade que nós queremos prestar um bom serviço, e entendemos que atuando de forma coordenada, compartilhada, compartilhando dados, informações, estratégias nacionais, estratégias regionais, a gente pode ser mais efetivo na boa aplicação dos recursos públicos. Ok, então, doutor Enio, nosso tempo já chegou ao final. Agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui no nosso programa. Tá bom, obrigado, Andresa, também obrigado aos telespectadores, né, da TV Cidadã por estarem assistindo o programa MPC em Foco, e os convido para toda sexta-feira, né, iniciamos programas novos, né, temos novos programas que são reprisados, mas que toda sexta-feira assistam aos nossos programas, que o nosso trabalho é feito para vocês. E só lembrando, doutor Enio, que o nosso programa, além da TV Cidadã, também ele está disponível no nosso canal no YouTube. MP de Contas de Alagoas. E para nos seguir nas redes sociais. Isso mesmo. Obrigada, doutor Enio. Até um próximo programa. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Como falou o doutor Enio, siga o MPC de Contas nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais.